Olá, sejam bem-vindos à videoaula de número 4 da disciplina Noções de Obra de Arte Rodoviária do curso técnico de Estradas do IFPI. Nessa videoaula vamos tratar das características dos motoristas, pedestres e veículos aplicado ao projeto de interseções rodoviárias, tanto em nível como desnível. Para fazer esse trabalho, nós vamos primeiro falar dos motoristas, sobre seus sentidos e processos de percepção e reação, depois do pedestre, que é o segundo principal usuário mais frágil, falando das características gerais, velocidade de percurso, tipo de travessia que se usa, quando usar, as de nível e em desnível. E vamos falar dos veículos, né, que são usuários também através dos condutores. Falaremos da geometria, forças atuantes e aceleração e desaceleração. Sempre lembrando que tudo vai ser falado com foco em aplicar no projeto de interseções rodoviárias. Primeiro, os sentidos dos motoristas. Então, a percepção e a reação dos usuários, sejam condutores de veículos ou pedestres, depende muito dos seus sentidos e de outras que podem variar conforme a idade e as condições físicas de cada um, certo? Assim, por exemplo, um idoso tem mais tempo de percepção e reação do que um jovem, mas condições como sono, fadiga, substâncias entorpecentes ou psicoativas também afetam as reações. Então, o critério de projeto para avaliar esses sentidos e usá-los no projeto da interseção não é usar o valor médio, e sim um valor que abrange a maioria dos usuários, né? Pelo menos 70%, 80% dos usuários. Então, seriam valores superiores à média. Vamos falar desses sentidos agora. O primeiro deles é a acuidade visual. A acuidade visual é aquele sentido que permite você observar detalhes e distinguir objetos. Tá? É um cone de visão em 3 dimensões com ângulo de 3 graus. Nele você tem percepção total. Esse cone pode se abrir para 5 ou 12 graus, aí você tem uma percepção mais fugaz, mais pouco nítida do que você realmente está vendo. Tá? E lateralmente à acuidade visual, você tem uma coisa chamada visão periférica, que é a visão lateral, onde você não consegue distinguir bem os detalhes, você só vê o conteúdo geral, e que é o que a gente chama de, no popular, de vulto, certo? Então, essa visão periférica tem um cone de 160 graus quando você está parado e cai muito para 40 graus a velocidades altas de 100 km por hora. Então, no caso do motorista, isso influencia muito a capacidade dele de ver as placas de sinalização nas interseções na própria. Ainda falando dos sentidos do motorista, tem um outro sentido importante que a gente deve considerar, que são chamados ofuscamento, que é a perda parcial da visão frente a mudanças bruscas de luminosidade. Então, você tem um tempo de adaptação que varia dependendo da mudança. Esse tempo é de 3 segundos quando você sai de uma zona muito escura e vai para uma zona muito iluminada. O que é que acontece quando você entra num túnel à noite, quando um carro vem na contramão e joga luz alta. Tá? Esse tempo pode aumentar para 6 segundos quando você sai da área iluminada e chega na área escura, que é justamente aquele momento que o carro que estava jogando a luz alta passa por você e você volta para a escuridão, ou na saída de um túnel. Então, esses tempos eles são úteis para você dimensionar sinalizações que permitam, e também declividade de rampas, minimizar esses efeitos, tanto nos túneis como nas rodovias. A visão de profundidade é a capacidade do sentido do olho humano, que nós estamos falando principalmente da visão aqui, né, de perceber a proximidade ou distanciamento dos objetos, né, observar obstáculos e tomar decisões sobre eles. O olho humano não é muito bom para a visão de profundidade, especialmente em velocidade. Tá? O outro sentido muito útil, além da visão, é a audição. Ele é muito usado nas interseções em desnível rodoferroviárias para avisar a passagem de trens ou situações de emergência, como por exemplo semáforos. Emergência não seria a melhor palavra, mas situações de prevenção, como por exemplo semáforo de passagem de deficientes visuais. Geralmente se usa o sinal sonoro para avisar tanto para o motorista como para o deficiente visual, que ali tem uma passagem que requer mais cuidado. Falando agora do motorista em si, tá? No processo de percepção e reação, como é que ele acontece? Existe uma lógica para o motorista perceber o obstáculo, identificar o que é e então agir. Esse tempo ele varia, tá? Dependendo das condições do condutor e do obstáculo na via. Se o obstáculo está parado, em movimento, se o condutor é jovem, idoso, as condições de luminosidade, clima, são muitas coisas envolvidas. Em geral, se aplica isso em condições médias normais, um tempo de percepção e reação de 2 a 3 segundos para o motorista médio.
Agora falando do pedestre, tá? Aquele tempo que nós falamos agora há pouco, ele é importante para você calcular, por exemplo, distâncias de frenagem e sinalizações, comprimento de curvas verticais, tá? Mas voltando aqui para o pedestre. O pedestre ele é o usuário mais frágil e com padrões de deslocamentos muito variáveis. Para eles, você tem que ter o máximo de segurança no projeto da interseção. Então, algumas observações importantes no projeto da interseção. Primeiro, os pedestres sempre vão buscar o menor caminho, que gere o menor esforço, menor dispêndio de energia. Tá? Segundo, a largura de calçado de passeio que você usa para o pedestre ela é fortemente influenciada pela densidade de pessoas que estão trafegando, pela proximidade do meio-fio, por obstáculos físicos, como árvores e postes. Geralmente, você perde aí meio metro dessa calçada só com esses obstáculos e proximidade ao meio-fio, que o pedestre não usa por questão de segurança e dificuldade de deslocamento. Tá? Outra coisa importante é que os pedestres têm muita resistência a usar túneis e passarelas devido às questões de segurança pública, preferem a travessia em nível junto com os veículos, mesmo que o fluxo de tráfego seja alto, se arriscando ao atropelamento. Tá? Outro ponto a ser considerado é que os jovens têm geralmente padrões de comportamento em travessias mais imprudentes e que os idosos têm menos capacidade de fazer o processo de locomoção. Tudo isso deve ser considerado. E aí nós temos o elemento mais crítico no projeto dessas interseções para os pedestres é a velocidade. Então, em geral, se considera que a velocidade de caminhada varia de 0,8 a 1,8 metros por segundo. Mas se você estiver dentro do pelotão, algo em torno de 20% de idosos, essa velocidade vai cair para 1,2 metros por segundo, por segurança. Então, veja que nós tentamos abranger o máximo possível de usuários. Né? Em situações de calçadas desobstruídas, você pode elevar essa velocidade para até 1,5 metros por segundo. E aqui nós temos um gráfico que tenta elucidar para a gente como é que se comporta a velocidade de caminhada do pedestre médio em função da declividade, que é outro fator importante. Né? Observe que o lado direito do gráfico são as declividades positivas, ou seja, são rampas de subida. O lado esquerdo do gráfico são as rampas de descida negativa. Observe que nas rampas de subida, nessas duas curvas verdes, a de baixo, a de velocidade mínima de caminhada e a de cima, a velocidade máxima de caminhada, elas caem muito mais nas declividades positivas do lado direito do gráfico do que do lado esquerdo do gráfico, indicando que rampas ascendentes desfavorecem bastante a caminhada do pedestre. Né? Então, você tem que limitar as rampas ali a algo em torno de 5%, 10% no máximo. Tá? A velocidade média, se você for usar escadas, é considerar algo em torno de 0,15 metros por segundo. Tá? Em terreno plano, a gente considera, em geral, um valor médio de velocidade de caminhada do pedestre de 1 a 1,2 metros por segundo. Ainda falando do pedestre, nós podemos ter um gráfico aqui que o DENIT coloca, onde você correlaciona a velocidade, que a gente estava falando agora há pouco de caminhada, com a densidade de pessoas que usam aquela facilidade, no caso, por exemplo, um passeio público. Observe que quanto mais denso, ou seja, quanto mais pessoas estão usando aquela calçada, menor a velocidade de caminhada, justamente porque tem muito obstáculo e as próprias pessoas andam em pelotão. E veja que essa densidade ela afeta mais os idosos, que é o tracinho pontilhado, do que os jovens, que é o traço ponto. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de você dimensionar as calçadas nas interseções rodoviárias, ou nas passarelas, ou nos túneis, né, que você vai projetar, certo? Ainda falando do pedestre, a gente tem que fazer uma escolha, né, quanto à travessia, se vai ser em desnível ou em nível. Nível é o que a gente conhece como faixa de pedestre, por exemplo. Em desnível, passarela. Tá? Esse gráfico que o DENIT traz, ele traz um critério de escolha, que é o confronto no eixo horizontal do volume de veículos por hora e no eixo vertical, número de pedestres por hora. Então, a lógica do gráfico para a velocidade de 60 km por hora dos veículos, né, a velocidade regulamentada, essa faixa verde mais à direita e mais acima, justamente as travessias devem ser em desnível, que ela ocorre quando? Quando o volume dos veículos é alto e quando o volume de pedestres também é alto, o que é razoavelmente esperado. Ao contrário, na faixa cinza, né, quando o volume de pedestres é baixo e o volume de veículos também é baixo, você pode usar travessias em nível, que seriam as faixas de pedestres, interseções simples. Tá?
Importante, as travessias dos pedestres em desnível, eles não utilizam muito por questão de segurança. Eles preferem, geralmente, trafegar em nível, que o caminho é mais curto, mesmo sob circunstâncias de risco de acidente. Então, passarelas e túneis têm que ser, além de tecnicamente bem projetadas, tem que dotá-las de facilidades urbanas, como iluminação, segurança pública, para que as pessoas usem efetivamente. Tá? Então, no caso do pedestre, se a gente for falar de travessia em desnível, tá? O que ela vai fazer? Ela vai tirar o conflito do veículo com o pedestre. O que é que incentiva ela a ser usada? Bem, ela é mais segura, né? E o maior risco de atropelamento se usar a alternativa em travessia direta com os veículos. Tá? Aqui nós temos dois exemplos dessa travessia, a passarela e a passagem subterrânea. Observe que a passarela ela tem menor custo de execução, menor tempo também, enquanto que a passagem subterrânea, que vai por baixo da via, é mais cara. Tá? A passarela dá uma maior sensação de segurança, mas em compensação ela tem mais declividades, mais comprimento de percurso, tem mais rampas, tá? E ela está acima da rodovia, certo? Enquanto que do lado direito as passagens subterrâneas estão abaixo da rodovia. Veja que ela tem menos interferência na questão estética urbanística, mas ela também tem menores percursos, menores declividades. Tecnicamente ela seria o mais favorável, mas elas dão uma sensação de confinamento e também de maior insegurança. Então, as duas têm sua vantagem e desvantagem. Geralmente a passarela a gente usa em rodovias na travessia de pedestre em áreas bem rurais e as passagens subterrâneas em áreas mais de travessia de pedestre de grande fluxo de veículos em áreas de rodovias urbanas, certo? Mas isso tem que se observar as condições locais para a escolha adequada, considerando ainda os fluxos de pedestre de veículo observados no gráfico anterior. As travessias de pedestres em nível, ou seja, o uso de interseções. Nesse caso, né, os pedestres vão precisar de calçadas, passeios, né, com condições técnicas suficientes para que você tenha tanto o fluxo de pessoas que está só de passagem, como o fluxo de espera, que são fluxos, às vezes, que conflitam dentro da interseção. Alguns estão querendo passar e outros estão querendo esperar, certo? Aqui nós temos um exemplo de uma interseção, né, onde você resolveu a travessia do pedestre em nível, usando faixa de pedestre, sinalizações horizontais e verticais, né? E aqui nós colocamos algumas recomendações importantes para quando você vai adotar esse tipo de solução. Primeiro, aqui veja que foi garantida a ampla visibilidade, né? Você tirou árvores, obstáculos de publicidade, para garantir que os veículos e os pedestres vejam uns aos outros. Segundo, você reduz a velocidade do pedestre e também, se possível, reduzir a velocidade dos veículos na interseção. Isso foi garantido quando você aumenta o raio de giro da rotatória. As vias mais largas, como essa aproximação ao sul, a parte baixa, você vê que tem ilhas de refúgio, que elas são adotadas quando você faz a travessia em faixas que são muito largas. É uma alternativa onde o pedestre pode esperar para fazer a travessia em partes. Tá? Observe que toda a interseção ela é cheia de placas sinalizando, indicando justamente, tanto para o pedestre como para o motorista, aonde ele deve atravessar com segurança. As calçadas em nível, elas devem ter condições adequadas, por exemplo, como acesso para cadeirantes, piso tátil para as pessoas com deficiência visual e, como a gente já falou, sinais sonoros para pessoas com deficiência auditiva. Ainda falando da travessia de pedestres em nível, nas interseções, algumas outras recomendações gerais que devem ser usadas para esse tipo de solução. Usar projetos simples, com travessias o mais curtas possíveis. Usar bastante sinalização horizontal e vertical, especialmente as reflexivas. E aqui nós temos alguns exemplos. O piso tátil, que é aquele piso onde facilmente a pessoa com deficiência visual consegue observar onde ela pode caminhar e onde tem parada a mudança de direção. As sinalizações reflexivas são as placas, os taxões reflexivos, que permitem à noite uma boa visibilidade por parte do motorista das condições que ele vai encontrar na interseção à frente.
A faixa adequadamente iluminada à noite para garantir visibilidade do pedestre por parte do motorista e o contrário também. E as ilhas que a gente falou agora há pouco, né? Que são pedaços, digamos assim, pequenas calçadas dentro da interseção para garantir a travessia do pedestre em etapas, com segurança. O indicado é que essas ilhas estejam num nível acima do pavimento, e não só sinalizadas por pintura. Ainda falando da travessia em nível do pedestre, então, no caso da interseção, qual é a alternativa que a gente vai usar? Porque você pode trabalhar desde não fazer intervenção, que é o que essa tabela que o DENIT coloca como referência, quando os volumes de pedestre e de veículos são abaixo de 200 unidades por hora, então a gente não precisa intervir, eles há uma certa negociação, eles conseguem fazer o processo, até os fluxos mais altos, onde o fluxo de pedestre passa de 800 por hora, então você vai de simples placas e marcas de sinalização, como as familiares faixas de pedestres, até quando o fluxo de veículos passa de 450 veículos por hora para semáforos sinalizados. Ou você pode voltar para a interseção em desnível se esses dois fluxos forem muito altos e passar a usar ou passarela ou passagem subterrânea. Então veja que no caso da interseção em nível, escolher entre faixa de pedestre e semáforo de pedestre, basicamente depende dos fluxos de veículos e de pedestres. Então, quanto maior esses dois, maior a tendência de usar faixa semaforizada. Quanto menor, maior a tendência de usar faixa simples. Outra coisa importante a considerar, no caso do pedestre, as travessias em escolas. Elas devem ser antecedidas de estudos de tráfego muito detalhados para identificar qual é o perfil do usuário, né? Isso é educação básica, infantil, médio, ensino superior, que isso vai indicar as características das crianças, né, dos adolescentes, e os horários de pico de travessia. E é importante aqui que para o emprego das soluções que você vai empregar para resolver a travessia na hora de escolas, alternativas. Você pode levar a faixa de pedestre, tá? Esse é um exemplo aqui da faixa que fica em frente à S-Trans, aqui em Teresina. Você pode implementar sinalizações reflexivas horizontais e verticais, que dão maior visibilidade, né, para o motorista, principalmente à noite. Pode colocar semáforo de pedestre, que é muito indicado. Fiscalização de velocidade e pavimento diferenciado para o carro reconhecer que está chegando numa área que pertence mais ao pedestre do que ao veículo, como pavimentos em bloquetes, né? O conjunto das soluções vai depender muito do fluxo e do tipo de pedestre que vai usar, né? Quanto mais jovem, normalmente, mais tutoria precisa. E aí você vai ter que usar mais recursos de fiscalização e de pavimentação e de sinalização para prover mais segurança ao pedestre. Mas sempre o foco é segurança para o pedestre, que é o usuário mais frágil. Agora que falamos do pedestre, vamos falar do veículo, que é o terceiro elemento de importância no projeto da interseção rodoviária. O projeto da interseção, ele considera muito a característica do veículo chamado tipo, tá? Em especial a geometria, que são as características de largura, comprimento, distância entre eixo, raio de giro. Isso fortemente influencia no projeto da interseção em vários elementos, tá? Como os raios de giro das alças de acesso, as larguras de faixas, tá? Os comprimentos das rampas de acesso, dentre outros. Tá? São fortemente influenciados só pela geometria do veículo. Mas, além disso, nós temos que estudar no veículo quais são as forças atuantes. No veículo você tem forças longitudinais, principalmente aqui a resistência do ar e o atrito do pneu, né, que mantém o veículo sobre o solo e se opõe ao movimento dele, tá? E a força peso, que depende da inclinação da rampa. E você tem forças transversais, né? Basicamente também força de atrito e força peso conforme a declividade, alfa, que a gente chama no projeto de rodovias de superelevação. Observe que a importância, nesse caso,
da geometria, não do veículo, mas da rodovia, que seria superlargura, superelevação, largura de faixa, ela tem que ser pensada para garantir o equilíbrio dinâmico dessas forças. Então, você vai projetar um alfa e uma largura de faixa que garanta que a força-peso contrabalanceada pela força centrífuga e pela força de atrito garanta que o carro não saia da pista numa curva, por exemplo. Então, é por isso que é importante a gente pensar essas forças atuantes na hora do projeto das interseções, porque as interseções têm muitas curvas, tanto para acessar como para sair. Tá? Falando do veículo, agora o seu componente de aceleração e depois de desaceleração, que são as duas coisas mais importantes para considerar projeto de interseção. Primeiro, a aceleração, ela depende, né, da capacidade do veículo de sair de uma velocidade e chegar em outra. Subir na velocidade, certo? Ela depende muito da potência do motor, da habilidade do motorista e da geometria que vai ser enfrentada, dentre outros fatores, como clima, condição de pavimento, mas esses são os principais. Então, no projeto da interseção, a aceleração ela é muito importante para você dimensionar, por exemplo, declividade de rampa, comprimento de rampa, tá? Baias de retorno. E aqui nós temos um exemplo do acesso da alça para o rodoanel, de quem vem de Altos para Teresina. Esse comprimento dessa faixa sinalizada à direita, que é a faixa de acesso do rodoanel, junto com a curva à direita e a rampa de acesso, dependem muito da aceleração do veículo, dentre outros fatores que a gente já olhou para trás, como o tipo do veículo e sua geometria, as forças atuantes. Tá? E o importante é considerar o seguinte, que a velocidade, a capacidade de aceleração dos veículos, ela varia ali de 1,4 a 1,8 metros por segundo quadrado. E quando você tem velocidades acima de 65 km por hora, a capacidade desses veículos de promover essa aceleração, ela reduz muito. Então, isso quer dizer que no começo o veículo tem grande capacidade de aceleração, mas depois de uma certa velocidade, que é 65, 70 km por hora, ele perde essa capacidade de acelerar. Vamos ver aqui um exemplo de aplicação útil. Né? Então, aqui nós temos um gráfico de referência, onde ele bota no eixo X a distância que é percorrida durante o processo de aceleração e o tempo de aceleração. Então, suponha que você tem o seguinte problema, né? Você quer saber qual é o tempo e a distância percorrida para um veículo tipo CO, que é um ônibus rodoviário, saindo da velocidade 0 e chegando na velocidade 30. Né? Ele sai de 0 para 30. Então, quanto tempo leva isso e qual a distância? Você quer saber isso para poder dimensionar uma baia, uma faixa de acesso a uma interseção rodoviária, por exemplo. Então, o primeiro passo é juntar os dados, você sabe, começou na velocidade 0, vai até 30 e o veículo é CO. Então, você tem que procurar no gráfico a linha pontilhada de 30 km por hora, que está mais ou menos no meio do gráfico. E tem que procurar no gráfico a linha correspondente ao tipo do veículo, que é o CO, que é a linha verde. E aí, no segundo passo, o primeiro passo da solução, aliás, é encontrar o ponto P em vermelho, que é o ponto onde a linha de 30 km por hora cruza com a linha verde do veículo CO. Achando esse ponto, você vai encontrar, então, o ponto de partida para encontrar. Traçando a linha horizontal, o tempo de aceleração para chegar ao veículo CO chegar de 0 a 30 km por hora, que nesse caso foi 11 segundos, e a distância que ele teve que percorrer para sair de 0 e chegar em 30 km por hora, que nesse caso foi 45 metros. Então, observe aqui um caso prático, onde a gente entra com o tipo do veículo, a velocidade que quer que ele alcance, num gráfico específico, e esse gráfico traz para nós qual é o tempo e principalmente a distância, que seria o comprimento da rampa de acesso, ou da faixa de acesso. Nós colocaremos aqui em torno de 50 metros. Agora falando de desaceleração. Tá? A importância da aceleração já vimos, para que ela serve, dimensionar rampas de acesso, faixas de acesso, baias de retorno. Mas a desaceleração, primeiro, ela é o processo de reduzir a velocidade. E ela é um elemento crítico no projeto da interseção, porque ela é útil para determinar as distâncias mínimas para que o veículo pare com segurança. Nós vamos ver na frente que isso é dividido em duas partes. Distância de aceleração, distância de visibilidade de parada inicial, que é a reação, que é o tempo dele ver, identificar e acionar os freios. E uma segunda etapa, que é aqui maior, que é a parte onde os freios trabalham, certo? Então, a importância da desaceleração é justamente isso, é garantir segurança no processo de frenagem. Essa desaceleração, ela varia em torno de 1 a 3 metros por segundo quadrado, durante a primeira fase da frenagem, que é essa D1.
e pode alcançar até 3,5 metros por segundo quadrado na fase D2, né, que é onde realmente os freios são acionados. Em situação de emergência, um motorista pode chegar até a 6 metros por segundo quadrado. Mas, em geral, o projeto a gente considera ali algo em torno de 1 a 3 no começo da frenagem, onde ele ainda está entendendo o que está acontecendo, e 3,5 depois que ele aciona os freios. Então, vamos ver aqui um exemplo de aplicação da desaceleração. Digamos que você quer saber qual é a distância percorrida por um veículo que está com 70 km por hora, ele em terreno molhado, mas em nível, ele parar totalmente. Isso é muito útil, por exemplo, para você calcular comprimento de curvas verticais. Então, essa distância de parada, nesse caso, primeira coisa, quais são os dados que nós temos? Nós temos velocidade final inicial de 70, que é a velocidade final de 0, piso molhado, que corresponde às curvas à direita da linha Y, a curva Y preta. E então, a primeira coisa que você vai fazer é traçar uma linha horizontal, porque o gráfico tem na vertical a velocidade inicial do veículo, então você parte lá de 70, traça uma linha horizontal procurando as curvas vermelhas tracejadas que tem a velocidade que você quer alcançar, que no nosso caso a velocidade final é 0, que é a última curva, a curva é à direita. Então você vai trazendo a sua linha horizontal, procura as curvas à direita de Y, que é piso molhado, aquela que tem a velocidade de 0, que é a última à direita. Encontrando ela, o ponto de interseção da linha amarela com a linha vermelha tracejada, você traça uma linha horizontal e aí você encontra qual é a distância necessária para aquele veículo sair de 70, chegar em 0, em pista molhada, em condições de nível, que foi 90 metros, considerando que aqui nós estamos falando de um veículo de passeio, tipo um Gol, um Fiat, nós não estamos falando de carros grandes. Então isso aqui, esse gráfico muda dependendo também do tipo de veículo, tá? E nós finalizamos a nossa videoaula e eu agradeço pela atenção.